Olá, quinto ano, tudo bem? Olha, o nosso conteúdo da aula de hoje é sobre o arredondamento e valor aproximado. E isso vai envolver aí as operações de multiplicação e divisão, ok? Então, é necessário aí que vocês estejam com o livro aberto, acompanhando essa aula, na página 86. Livro e caderno também. É muito importante que vocês façam aqui anotações sobre esse conteúdo, ok? Então, vamos lá. Então, olha só, aqui, gente, vai envolver um exemplo, tá? Em que envolve aí o arredondamento e a aproximação de alguns valores. Vamos ver esse exemplo. Recife, um dos mais populares blocos carnavalescos do mundo, o Galo da Madrugada reuniu aproximadamente uma grande quantidade de foliões. Segundo a Prefeitura de Recife, o evento concentra, em média, um número acima de 1,5 milhão de pessoas. Já os organizadores apostam mais alto, 2 milhões. Bem, então olha só, nesse exemplo aqui, nesse caso, foi realizada aí uma estimativa de valor para a quantidade de pessoas que compareceram aí nesse bloco carnavalesco, né, que é o tão conhecido Galo da Madrugada. E aí, gente, como não é assim fácil de você dizer a quantidade de pessoas que você consegue enxergar aqui, então é dada uma aproximação, uma estimativa de quantidade, certo? Então foi dado aí 1,5 milhão, ou até mesmo, tá? Os organizadores aí do evento apostaram aí em 2 milhões de pessoas. Tá? Então, isso aqui é mais ou menos o início para que vocês possam entender a importância de um arredondamento e de um valor aproximado, tá? Então, vamos trabalhar isso, gente, necessariamente dentro aqui das nossas operações matemáticas, a multiplicação e a divisão, ok? Nas operações de multiplicação e divisão, podem-se realizar o arredondamento para facilitar os cálculos. Então, na aula passada, nós havíamos estudado aí sobre o cálculo mental, não foi isso? Então, aqui esse processo de arredondamento e aproximação também vai nos ajudar aí nesse cálculo mental, certo? Então, vamos aqui a alguns exemplos. Vamos aqui no nosso primeiro exemplo em relação à multiplicação, tá? Que diz o seguinte: Lúcia quer comprar 3 blusas em uma loja, no valor de R$ 29. Quanto ela gastará aproximadamente? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Se eu sei que tem 3 blusas, tá? No valor de R$ 29, então eu vou multiplicar 3 vezes 29, tá? Porém, eu vou tentar fazer aqui esse meu cálculo mentalmente, certo? Se eu vou trabalhar ele mentalmente, então eu vou fazer aí uma aproximação, tá? Arrumei aqui o 9. Então, olha só. Se que é o valor aproximado e eu tenho 3 vezes 29, eu posso arredondar esse meu valor aqui, 29. Qual o valor mais próximo aí do número 29? Em que facilite aqui minha multiplicação com o número 3. É o 30, né? Então, isso aqui, gente, é aproximadamente 3 vezes 30. Tranquilo? E já tivemos aí uma aulazinha sobre arredondamento, que a gente olha o seguinte: o número 29 é um valor que tem aí a unidade e a dezena. Você olha para esse último valor aqui. Se ele for um número igual ou maior do que 5, então você arredonda para a dezena mais próxima, que seja maior que o número. Se esse número aqui fosse menor do que 5, então arredondaria para uma dezena menor, no caso seria 20, tá? Mas como o número que está aqui é maior que 5, então arredondei para 30. Aí eu faço a multiplicação assim, ó. 3 vezes 3, 9. E aí acrescento zero. Então, 3 vezes 30, isso daqui dá 90. Entenderam? Então, esse processo aqui você também pode estar fazendo mentalmente,
tá? Então, basta você fazer o seguinte, o número 29 vou arredondar para uma dezena, 30. Aí eu faço 3 vezes 30, 90. Então, mentalmente, você consegue calcular um valor aproximado de uma situação. Então, ela gastará aproximadamente R$ 90, tá? Pelas 3 blusas, pois cada uma custa aí no valor de R$ 29. Entenderam? Muito bem. Vamos agora a um exemplo envolvendo aí a nossa divisão. Olha só. Comprei 5 esmaltes e paguei R$ 19 por eles. Quanto custou cada esmalte? Então, veja só. Se foi pago aí R$ 29 por cada esmalte, então essa minha divisão é necessariamente os 19, tá? Eu vou estar dividindo aí por 5. Só que se eu for fazer a operação 19 dividido por 5, isso daqui vai dar um valor inexato, tá? E mentalmente também é um pouco complicado de calcular. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou arredondar. Então, eu vou olhar esse valor aqui, que tem dois algarismos, tem a unidade e a dezena. O meu último número, esse último algarismo aqui, o 9, ele está maior do que 5. Então, eu vou arredondar para a minha próxima dezena, que no caso fica 20, não é isso? 19 se aproxima de 20. E aí, eu posso fazer a operação 20 dividido por 5. Essa operação aqui é bem mais simples, tá? 20 dividido por 5, isso daqui dá 4. Entenderam? Então, mentalmente, gente, sem precisar fazer esses cálculos, você também consegue desenvolver esse raciocínio, tá? Então, ó, pega o número 19, arredonda para uma dezena. Então, fica 20, né? O valor mais aproximado. 20 dividido por 5, 4. Então, como resposta aí, temos que cada esmalte custou aproximadamente R$ 4. Essa palavra aproximadamente é importante envolver ela na resposta, por quê? Porque se fôssemos calcular exatamente, então você teria que fazer 19 dividido por 5. Isso daqui daria mais ou menos 3,8, tá? Se vocês fossem fazer aí a divisão. 3,8 ou 3 e deixa um restinho lá o resto na divisão, tudo bem. Mas para que vocês tenham uma ideia de quando o cálculo ele é aproximado e quando ele é exato, tá? Então, esse cálculo aqui aproximado, ele nos ajuda a calcular aí alguns problemas mentalmente. Entenderam? Bem, trabalhamos aí alguns exemplos envolvendo probleminhas, tá? Agora, vamos fazer isso aqui, trabalhar a multiplicação, tentar encontrar aí os valores aproximados para que facilite a nossa multiplicação, tá? Se eu fosse calcular aqui, ó, 1,89 vezes 3, se eu quiser, e a questão pedir que seja o valor exato, então você vai ter que fazer a operação 1,89 vezes 3. Mas como estamos trabalhando aqui com o valor aproximado, então vamos arredondar aqui, ó. 1,89. O valor que está aqui, gente, ó, o 8 e o 9, principalmente esse 9, não é um número que está igual ou maior do que 5? Então, eu posso pensar o seguinte, 1,89 eu posso arredondar aqui para 2. Tá? É como se fosse assim, R$ 1,89. O valor mais próximo que a gente tem dele é o 2. E aí, vou multiplicar por 3,00, isso aqui é o mesmo que somente o número 3. Pronto, olha como simplificou aí os nossos cálculos, se você fosse trabalhar isso mentalmente, tá? Na mente você pensaria assim, ó, 1,89, aproximadamente 2. Então, 2 vezes 3, então o resultado disso aqui vai dar exatamente, não, perdão, vai dar aproximadamente 6. Entenderam? Vamos aqui a esse segundo caso. Ó, tem assim, 12 vezes 1.129. Então, vamos pegar aí um valor aproximado. Olha só, se eu quiser trabalhar dentro aí da minha dezena, então eu posso arredondar esse número 12 para 10.
né? Não é verdade? Por que para 10, tia? Porque olha só, o segundo número aqui, tá? Essa minha unidade, ela é menor do que 5. E quando ela é menor do que 5, você arredonda a dezena para o menor valor, tá? Então, aí, o 12 pode ser representado aí aproximadamente 10, tá? Vezes, aí nós temos aqui o número 1129. Então, se eu quiser arredondar esse número 1129 também para uma casa aí envolvendo zeros para multiplicar por 10, eu poderia fazer o seguinte: 1129 está mais próximo de 1000 do que de 2000. Então, eu posso arredondar esse valor aqui para 1000. Ó, posso arredondar esse valor aí para 1000. Tranquilo? E aí, a minha multiplicação aproximada desse valor aí, que vocês estão observando, tá? É só multiplicar aí 10 vezes 1000. Então, olha só, nessa multiplicação, 10 vezes 1000, é só completar com zeros, tá? Repete 1, ó, porque eu tenho 1 vezes 1, e eu vou ter 1, 2, 3, 4. 4 zeros. Então, fazendo aí a nossa multiplicação, colocar o algarismo aqui, 1, 2, 3, 4. Separando de 3 em 3, da esquerda para a direita, então temos o resultado aí, 10.000. Então, esse resultado também é um valor aproximado da situação que a gente está observando aqui. Tranquilo? Muito bem. Vamos aqui agora, esse terceiro exemplo. Eu tenho o número 3.004 vezes 5,99. Então, olha só. Esse número 3.004, olhando para esse valor aqui, tá? Eu vou arredondar para 3.000. Isso vai simplificar aí as minhas contas. Então, eu vou arredondar para 3.000. Vezes, aí o número 5,999, tá? O valor aproximado aí desse valor é o algarismo 6. Então, vou colocar um valor aproximado aqui, 6. Tranquilo? E aí, eu vou fazer a multiplicação, que simplificou aí as minhas contas, ó. Vou fazer 3.000 vezes 6. Olha como é que eu faço. 3 vezes 6 e depois completa com os zeros. Então, vamos resolver aqui. 3 vezes 6, isso daqui dá 18, não é verdade? Mas como lá é 3.000, então eu completo com 3 zeros. Contando 1, 2, 3 da esquerda para a direita, 18.000. Entenderam? Então, gente, é assim que vocês vão trabalhar aí os processos de arredondamento, tá? Você arredonda aí os valores para um valor mais próximo e isso vai facilitar as tuas continhas, ok? Vamos agora trabalhar a nossa divisão, fazendo os arredondamentos também, tá? Repetindo, se você quer um valor aproximado, arredonda. Se a questão pede um valor exato, então você não vai poder arredondar, vai ter que calcular os valores do jeito que estão aí, tá? Mas aqui, como a gente está trabalhando o arredondamento, então vamos fazer, ó. Eu tenho 5,99 dividido por 3,00. Gente, 5,99, eu posso arredondar isso daqui para 6, não posso? Aí, dividido 3,00 é o mesmo que 3. Olha como simplificou minhas contas. Agora, eu vou fazer 6 dividido por 3, isso daqui dá 2. Então, em um processo de arredondamento, 5,99 dividido por 3,00 é aproximadamente 2, certo? Aqui nesse segundo exemplo, eu tenho 704 dividido por 1,99. O número 704, eu posso arredondar aí para 700, tá? O último algarismo aí é o número 4, então eu vou estar arredondando para 700. Dividido, 1,99, gente, é aproximadamente 2. Arredonda para mais, né? Pois o nosso último algarismo aqui, ó, é o número 9. Então, olha aí a simplificação das nossas contas.
Ao invés de dividir 404 por 1,99, eu vou dividir 700 por 2. E o resultado dessa divisão aqui, 700 dividido por 2, dá 350, aproximadamente, tá? Então, 704 dividido por 1,99 é aproximadamente 350, ok? Muito bem. Aí aqui eu tenho o número 2.000 dividido por 10. Bem, então aqui eu já tenho os números com valores fácil de fazer aí a nossa divisão, sem haver a necessidade de arredondamento. Então aqui, ó, eu vou trabalhar exatamente os valores. Olha como a gente faz as divisões por zero, né? A gente geralmente, ó, corta um zero, lembra? Para simplificar, por esse outro zero, tá? Corta um a um. E aí eu vou ter 200 dividido por 1. 200 dividido por 1, isso daqui dá 200. Então, nesse caso aqui, a gente não precisou trabalhar o arredondamento para encontrar o valor com facilidade. A gente consegue fazer exatamente. Tranquilo? Bem, agora é com vocês resolverem os exercícios aí das páginas 85, 87 e 88, tá? Alguns exercícios vai envolver aí tanto o cálculo, o arredondamento dele, como também o valor exato, tranquilo? Mas aí a gente já estudou isso, tá? Vocês já sabem como resolver questões desse tipo. E agora, vamos lá, mãos à obra, resolver os exercícios. Qualquer dúvida, estou aí à disposição, tá? Bons estudos!